Ok, então vamos. Primeira propriedade é P1. P1 é a lei do cancelamento. Bom, essa lei aí é U mais V é igual a U mais W. Se isso vale, então você pode cancelar esse cara. Ou seja, V é igual a W. Né? Então vamos provar essa regra. Você pode cortar um dos elementos quando está somando no espaço vetorial. Tá. Então vou começar com o seguinte, ó. A gente tem uma hipótese inicial que é U mais V é igual a U mais W. Então, se isso é verdade, ó, a gente presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui. Se U mais V é igual a U mais W, e se eu somar desse lado esquerdo, das duas expressões, eu somar menos U dos dois lados, U mais V é igual a menos U somado com U mais W. Ó, primeiro tudo que você vai fazer, toda conta que você vai fazer, você precisa saber se você pode fazer. Então, dado um vetor U num espaço vetorial, existe menos U nesse espaço, e esse menos U satisfaz o seguinte: U mais menos U é igual ao elemento neutro. Esse elemento, o menos U, existe. Você pode fazer conta com ele. Tá? Se você não sabe se um elemento existe e faz conta com ele, você pode chegar a uma conclusão errada, que o elemento não existia. Você vai fazer as contas e vai chegar em uma conclusão. Por que não é válida aquela conclusão? Porque o elemento não existia. Teve uma situação aqui em que eu fiz isso. A gente estava resolvendo um problema de... Estava com dois pares AB e CD, e eu tinha uma hipótese que AD menos BC era igual a zero. A gente fez as contas, tentando achar a matriz inversa, mas a matriz inversa não existia. Eu supus que era x, y, z e w, e no final a gente chegou a uma conclusão errada. Então, se você fizer a conta com um elemento que não existe, existe um elemento x, y, z e w que multiplicado por a, b, c, d dá a identidade? Existe isso? 0, 0, 1. Existe esse elemento? Não existe. Se você fizer as contas com ele, você vai chegar a uma conclusão errada, porque não existem esses 4 números. Só que aqui a gente pode fazer essa conta. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. Existe o elemento que eu estou fazendo a operação? Tá? Então existe. Por que existe? Porque a gente está trabalhando num espaço vetorial. Então, no espaço vetorial, dado um elemento do espaço, existe o elemento que, quando soma com ele, dá zero. Então, tudo bem, eu posso fazer isso. Essa é uma primeira preocupação. Que não é simplesmente fazer as contas, né? É pensar um pouco. Uma outra preocupação que tem aqui é a seguinte. Olha bem o que eu estou dizendo aqui, ó. Se duas coisas são iguais, então perto que A é igual a B. Então eu fiz o que? Eu somei dos dois lados o mesmo cara. Então eu estou afirmando para vocês que somar U dos dois lados vai dar igual U mais B. Eu estou dizendo isso. Mas isso é a recíproca do que eu quero provar. Ó, se você fizer botar uma seta voltando aqui, você está dizendo que se duas coisas são iguais, eu somar o U do mesmo lado, vale. A volta ali, a recíproca dessa afirmação. Nós estamos dizendo que daqui para lá, além do cancelamento.
E daqui para cá, se eu estou questionando essa implicação, por que eu não questiono essa também? Então aí no texto tem uma explicação do porquê que isso vale, né? Porque essa operação, ela foi definida como uma função. E se você tem um par UA, UB, a operação de soma vai fazer o quê? Vai pegar esse par e vai levar vai somar o par, e vai somar o par, vai dar o mesmo cara. Se os dois pares são iguais, a operação de soma leva no mesmo lugar. Tá? Porque função faz isso. Função não tem duas imagens no mesmo elemento. Ó, você tem aqui um cara e outro cara, e a função... perdão, aqui. Você tem dois elementos. Você não tem um elemento ligado a dois elementos aqui. Ó. Pela maneira como foi definida a operação foi definida como uma função. Uma função tem essa característica, não tem duas ligações. Você pega dois caras diferentes, dois caras iguais têm que ser levados no mesmo elemento, não tem duas imagens. Esse cara dois pares aqui tem que ser levado num elemento só, não tem duas possibilidades. Tá. Mas a lei do cancelamento, ela é questionável. Pois vamos dar um exemplo aí de situações em que ela não vale. Tá bom, então esse primeiro passo aqui, eu posso fazer, né? Se eu tenho duas coisas iguais, eu posso somar um elemento do mesmo lado, dessas duas coisas que eram iguais, e continua dando igual, por causa da função. Agora, eu posso operar com menos u? Sim, dado um vetor u no espaço, existe o menos u. Né? Se eu pego, por exemplo, o zero nos reais, não existe o zero a menos 1. É uma coisa que não existe. Agora, dado um número nos reais, por exemplo, existe o menos u. Então, lá é uma situação que acontece. No espaço vetorial tem que ter. Esse cara tem que existir. Senão não é espaço vetorial. Tá bom, então eu posso fazer essa conta aí e posso concluir. Essa implicação aqui é verdadeira. Ok. E aí eu faço as continhas aí pra frente então. Então se isso aqui está associado aos dois últimos, eu vou associar os dois primeiros. Então essa implicação me diz que menos u mais v menos u mais w. Menos u mais u vai dar 0. 0 mais v. Menos u mais u é 0. 0 mais w. O 0 é o elemento neutro da operação. Então, quando soma, não muda nada. Então, v é igual a w. Então, acabou. Nós começamos com u mais v é igual a u mais w e acabamos com v é igual a w. Tá? Então, se aquilo vale, isso vale. Ou seja, se isso vale é a lei do cancelamento. Então, essa propriedade aí serve, funciona. A outra é a P2. Essa aqui é bem interessante. No espaço vetorial vale P2. Então, a P2 diz o seguinte: se o produto dá 0, um dos dois tem que ser 0. Ou seja, se você tem alfa diferente de 0 e u diferente de 0, então o produto alfa u é diferente de 0, não pode dar 0. É isso que a gente está dizendo. Tem uma certa integridade aí no corpo, no conjunto, no espaço vetorial.
Tem um aluno meu que está fazendo escrevendo um TCC, e ele usa essa notação aqui, ó, pegou isso em algum lugar, f elevado a f, é aquele conjunto que eu trabalhei com vocês aí, o conjunto das funções de R em R. O conjunto das funções de R em R. Esse conjunto é um espaço vetorial. Esse conjunto é um espaço vetorial. Esse espaço vetorial tem um problema. Pera. Tem um problema aqui. Se você pegar duas funções f e g nesse conjunto, f e g nesse conjunto, você consegue definir um produto de funções aqui. Mas é um produto direto. Então, f vezes g de x, f vezes g de x, é f de x vezes g de x. Isso é um produto direto, você vai multiplicar todas as imagens. Ok. Então, o fato é o seguinte, você pega duas funções que não são nulas, pega essa função aqui, f de x igual a 1, se x é igual a 0, e 0 para o resto, x diferente de 0. E g de x, o contrário, 0 e 1, x é igual a 0 e x diferente de 0. Quando você multiplica, f vezes g é a função nula. Tá vendo? Você tem duas funções que não são nulas, essa não é a função nula e essa não é a função nula. E quando você multiplica, você obtém você obtém uma função nula. Tá? Mas isso é feito com um produto de dois elementos. Aqui, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Ó. O alfa é um elemento do conjunto dos escalares e o u é um elemento do espaço. Aqui a diferença é que nós temos dois elementos do espaço. F e G são dois elementos do espaço e eu estou multiplicando. Né? Então, é um exemplo, uma situação em que acontece isso, mas mesmo sendo espaço vetorial, não é contraditório, porque a gente está com um produto de elementos, um produto interno, né? Está com um produto interno. Ok. Bom, mas aqui isso não acontece. Dentro do espaço vetorial, isso não acontece. Bom, se a gente tem dois caras diferentes de zero, o produto tem que ser diferente de zero. Provar isso aqui não é muito fácil. Agora, aqui o contrário é mais fácil provar. Se alfa vezes u é igual a zero, então ou alfa é zero ou u é zero. São zeros diferentes, né? O alfa é um número real e o u é o zero do espaço. Vou botar aqui, mas eu vou apagar. Então, o importante é essa implicação. Se o produto é zero, um dos dois tem que ser zero. É óbvio que se um dos dois é zero, é óbvio. Se um dos dois é zero, o produto também é zero. Eu saltei, pessoal, essa propriedade é P4.
Eu pulei a propriedade, essa daqui é a P4. Porque a P2 é exatamente o que eu estou dizendo. Se um dos dois é zero, então o produto é zero. Isso é, essa volta aqui, ela é P2 e P3. Tá? Depois então eu vou voltar aqui, eu pulei, eu vou fazer uma delas, eu vou fazer a P2, me confundi aí. Eu vou fazer essa P2. Então, a volta são essas duas propriedades. Se um deles é zero, se o escalar é zero, o produto vai dar o vetor, o produto escalar nulo pelo vetor qualquer vai dar o vetor nulo. E se o vetor é nulo, o produto do escalar qualquer pelo vetor nulo vai dar o vetor nulo. Então, é P2 e P3. Está demonstrado dentro do texto também. Vamos fazer então uma P4 agora. Então a volta, ela é óbvia depois de P2 e P3. Mas essa P4, ela é a implicação. Se o produto é igual a zero, um dos dois tem que ser zero. Tá? Se tem dois diferentes de zero, o produto não pode ser zero. Então como é que a gente prova isso? A gente prova isso fazendo o seguinte. Bom, se alfa U é zero e o alfa não é zero, não tem saída. Alguém tem que ser zero aí, o U tem que ser zero, o U é zero. Então é isso que nós vamos provar, essa é a estrutura da demonstração. Se o produto é zero e o alfa é diferente de zero, não tem saída, o U tem que ser zero. Poderia fazer o contrário também, colocar o U diferente de zero, mas aí já é mais difícil de fazer. Não sei se dá para fazer. Então, o alfa diferente de zero é mais fácil de provar. Então vamos começar com isso. Ó. A gente tem o produto é zero, alfa U é zero e o alfa não é zero. O fato de alfa não ser zero implica direto que existe o alfa menos 1. E é com esse cara que nós vamos trabalhar. Então, se botar entre parênteses aqui, ó, se o alfa é diferente de zero, então existe o alfa menos 1. Então eu posso fazer conta com ele. Então tem duas coisas. Tem o alfa U é igual a zero e esse cara aqui que existe. Então eu vou multiplicar por alfa menos 1 essa expressão, alfa U. Alfa U é zero. Então isso é alfa menos 1 vezes zero. Tá vendo? Então você tinha essa igualdade, eu multiplico pelos dois lados por alfa menos 1. E aqui eu uso a associatividade. Ó. Então ficou alfa menos 1 vezes alfa vezes U. E aqui eu uso uma das propriedades da P2 ou P3. Isso aqui vai dar zero. Um escalar qualquer multiplicado pelo vetor nulo é o vetor nulo. Agora esse produto, pela definição, é o número 1. Ou 1 vezes U é igual a zero. E 1 vezes U por M4, isso é o próprio U. É a última propriedade do espaço vetorial. Então U é zero. Fim. Então se o alfa é diferente de zero, não tem saída, o U tem que ser zero. Alguém tem que ser zero. Se um deles não é, o outro é. Tá? Tá bom, então essa é a P4. No espaço vetorial vale essa propriedade, integridade aí. Esses dois caras são diferentes de zero, o produto é diferente de zero. Bom, você pensa por exemplo, em números reais, né? Números reais, isso seria interessante. Se você tem uma expressão assim, ó, 1 dividido por x vezes y, você quer que esse denominador não seja zero. Então, uma maneira de você ter isso é pegar os dois diferentes de zero. Pega cada um deles diferente de zero, quando você multiplicar, x vezes y não vai dar zero. Para números isso funciona. Agora pega, por exemplo, matriz 1, 0, 1 e 0. Pegou a linha, vai multiplicar por coluna. E aí você multiplica por 0, 1, 0, 1.
O produto vai dar 0. 0, 0, 0, 0. Essa é diferente de 0, essa é diferente de 0, mas o produto das duas dá 0. Então, isso acontece com matrizes. Para números, isso não acontece. Você multiplica... Se você multiplica dois números diferentes de 0, o produto vai dar diferente de 0. Aqui é diferente. Se são diferentes, o produto é diferente. Pensa que você implementa um programa que vai ter uma expressão assim. Ou pode ser uma coisa mais complicada aqui, né? Eu estou colocando a situação mais simples. Vai dividir por uma expressão. Vai dividir por uma expressão, né? Imagine que o programa encontra uma situação que você está dividindo por 0. O que vai acontecer? Vai dar um erro, né? Mínimo que pode acontecer é retornar um erro. Uma janela de erro lá, né? Ok. Tá bom. Eu falei de matriz aqui, aquela lei anterior aí, a lei do cancelamento. A lei do cancelamento, ela funciona para números e para vetores. A operação de adição de vetores, né? Então você tem U mais V é igual a U mais W. Você pode concluir que V é igual a W. Essa operação ela também não funciona. Ela não funciona para o produto de matrizes. Tem uma matriz vezes a outra é igual a mesma matriz vezes a outra. Vamos pensar uma situação que eu tinha colocado ali, 1, 0, 0, 0, 0, A e B. Aqui é a mesma coisa, 1, 0, 1, 0, 0, 0, C e D. Esse produto, dos dois lados, vai dar a matriz nula. Então, o produto é igual. Se você pensar no produto como sendo uma operação, né, e não, porque aqui a gente está falando de soma. Somar funciona. Então, se eu tivesse definido a soma assim, como produto, então eu teria uma operação. Como é que soma matrizes? A mais B, a soma de duas matrizes. Como é que eu faço a soma de duas matrizes? Vai ser a multiplicação, vai ser A vezes B. Poderia definir assim. Ok. Então, essa operação de produto de matrizes, eu não posso cancelar esse, ó, e esse, e dizer que essas duas matrizes são iguais. Se esses caras são diferentes, eles têm muito espaço, muita liberdade aí. Ó. Você pode escolher livremente o A e B e livremente o C e D. Sempre vai dar 0, 0, 0. Essa situação mais simples. Deve ter situações mais complicadas que vão levar nessa igualdade também. Uma situação bem simples que está dando 0, 0, né? Pode ter uma situação em que você vai ter uma matriz não nula, uma matriz não nula, mas igual. Você não pode cancelar. Senão você concluiria que 0, 0, A e B é igual 0, 0, CD. Então essa é uma situação em que você não pode cancelar. Mas eu dei um outro exemplo no texto de operação que você não pode cancelar. Se você somar XY com AB, eu vou definir uma nova operação assim, ó. Ao invés de somar primeiro com primeiro, x mais A, e segundo com o segundo, que é y mais B, soma mais A de novo. Soma mais A. Então é assim que essa operação funciona. Essa operação, ela não vale, para essa operação, não vale a lei do cancelamento. Porque ele está ignorando esse elemento. Ó.
A expressão não envolve esse elemento. Então, você pega dois elementos diferentes, você tem... Você vê que o resultado aqui, o resultado, por exemplo, aqui não envolve A e B. O resultado aqui não envolve C e D. Então, meio que ignorou o resultado. Você tem uma matriz especial aqui, né? Em particular, para essa matriz, ela ignora essas entradas. Então, você pode escolher livremente aqui valores diferentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Você está ignorando o elemento B na expressão. Ó. O resultado não depende de B. Então, o B fica livre para você escolher elementos diferentes. Ou seja, se você pegar 1 e 2, primeiro elemento aqui, ó, e somar, não sei se esse é o exemplo que está feito no texto, somar com, colocar 3 e 4, aí repito 1 e 2, somado com 3, eu preciso manter o mesmo cara para dar igual, e o segundo eu não preciso manter, vou colocar o número 5. Essas duas coisas são iguais, porque esse cara aqui ele é ignorado, não tem problema. Mas você não pode cortar. Se você cortar, o que você vai obter? Você vai obter que 3, 4 é igual a 3, 5. A gente não mudou a definição de igualdade. A definição de igualdade foi mantida. Então, mudando a definição de soma. Tá? Em algum momento eu vi uma questão sobre raciocínio lógico e teste de QI, se eu não me engano, em que tinha uma igualdade de elementos, 1 é igual a 2, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você tinha mudado a definição de igualdade. Ficava difícil de chegar à conclusão porque você teria que abstrair o suficiente para perceber que tinha mudado até a definição de igualdade. A definição de igualdade a gente manteve. Quando é que dois vetores são iguais? Quando 3 é igual a 3 e 4 é igual a 5. Mas não vale. Quando o primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo. Então esse cara aqui é diferente. Não vale a implicação. Não vale a implicação aqui. Não vale a lei do cancelamento para essa operação. Essa operação não vale para essa, que é um produto de matrizes. Por que ela deveria valer para todo mundo, né? Não, é uma coisa a se questionar. Vale a lei? Parece um pouco óbvio, né? Parece um pouco óbvio a lei do cancelamento. Ela é óbvia para números. Para números reais, que a gente está acostumado a lidar com números reais, se você está somando duas coisas do mesmo lado, você corta. É óbvio ali. Mas aí, isso é uma coisa nativa da operação? Não. Por exemplo, essa operação não vale. Tá bom? E parece que eu estou fazendo nada aqui, né? Eu demonstrei a lei do cancelamento, mas eu já estava cansado de saber que isso vale. Mas não é bem assim. Bom, vou fazer a P2, que eu deixei para trás, que é importante também. Essa aí é a propriedade do zero. O zero é um cara danado. Olha o que o zero apronta, né? Se você somar 2 mais 2, dá 4. Diferente de 2, diferente da parcela. Tá vendo? O zero é um cara travesso. 0 mais 0 dá ele mesmo. A soma não dá diferente das parcelas, tá vendo? Isso é uma propriedade que só o zero tem. Isso é uma propriedade que só o zero tem. E aí, isso tem consequências. Então, P2 é uma consequência disso. P2, a gente está dizendo o seguinte: se você somar, e tanto faz se é o vetor ou o número que é zero, todo alfa em R, alfa B0 é igual a zero. Então, vou trabalhar com um vetor 0. 0 no espaço,
e alfa real. Também vale, né? A P3 é o contrário. É um vetor no espaço e alfa zero em R. Então, de qualquer forma, alfa U é igual a zero. E aqui, esse cara aqui é o U. Alfa U é zero também. Então, alfa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. E aqui, um vetor qualquer vezes o número zero é igual o vetor nulo. Tá? Nos dois casos funciona. Vou fazer o primeiro, provar o caso do zero. Os dois se baseiam nessa propriedade do elemento neutro. Que essa propriedade, ela é um pouco mais geral. Olha o que o elemento neutro tem. O elemento neutro, ele é o seguinte. O elemento neutro é a propriedade A3. Existe um elemento que a gente chama de zero no espaço, tal que U mais zero é igual a U para todo U. Se você pega esse U, já que vale para todo U no espaço, se você pegar esse U igual a zero, que está lá no espaço também, então você vai ficar com essa igualdade, ó, 0 mais 0 é igual a 0. Tá vendo? Então isso aqui é U mais 0 é igual ao próprio U. Se você fizer esse U igual a 0, então você tem essa igualdade aqui. Ela é uma consequência da A3. Ok. Então, seguinte, alfa vezes 0 mais alfa vezes 0, eu vou começar daqui, não faz muito sentido, mas eu vou começar daqui. Alfa vezes 0, por que eu comecei daí não faz muito sentido, né? Mas a gente vai ver no final por que eu comecei por aqui. Alfa vezes 0 mais alfa vezes 0 é alfa vezes, pela distributiva, é alfa vezes 0 mais 0. Se você distribuir, dá alfa 0 mais alfa 0. Alfa vezes 0 mais 0 é igual a alfa vezes, o que dá 0 mais 0? 0 mais 0 é 0. Então, alfa vezes 0. Agora, eu vou somar um elemento aqui que não muda nada. Alfa vezes 0 mais 0 é a mesma coisa que alfa vezes 0. Somar 0 não muda nada. Então, vale a igualdade. Bom, aqui eu já vou fazer aqui mesmo, mas depois eu refaço. Ó. Eu posso cortar o primeiro elemento. Né? Por isso que eu comecei por ali. E aí sobra alfa 0 é igual a 0. Mas o que eu provei aqui nessa igualdade foi que a primeira é igual à última, ou seja, alfa vezes 0 mais alfa vezes 0 é igual a alfa vezes 0 mais 0. Aí eu corto a primeira. A lei do cancelamento permite eu concluir que a lei do cancelamento era P1, né? Isso aqui é P1. Permite eu concluir que a segunda é igual a segunda. Alfa vezes 0 é igual a 0. Pronto. Então, era o que eu queria concluir. Bom, isso funciona para todo elemento que tem essa propriedade. Ó. A mais A é igual a A, o próprio A. Se tiver essa propriedade, talvez eu esteja falando uma besteira aqui, porque depois a gente deve usar mais alguma coisa. Vamos ver se isso funciona para todo elemento que vale isso. Essa é a propriedade básica, né? Vamos ver. Se ali fosse U mais U é igual ao próprio U. Então, eu ficaria com alfa vezes U mais alfa vezes U é igual a alfa vezes U mais U, que é igual a U, alfa vezes U, que é igual a alfa vezes U mais o elemento neutro. Corta o primeiro com o primeiro e aí fica alfa vezes U é igual ao zero do conjunto. Então, todo elemento, essa propriedade valeria para todo elemento de um conjunto que
U mais U é igual ao próprio U. Só que só tem um elemento que vale isso no espaço vetorial, que é o zero, né? Então 0 mais 0 é igual a zero. É o único cara que satisfaz isso. Se isso funciona, o único elemento que faz isso é o zero. Vamos só pensar se isso é verdade. E por que isso é verdade? Por que o único elemento do espaço vetorial que satisfaz essa equação é o zero? Porque aí, para provar isso, eu teria que usar a lei do cancelamento. Teria que usar a lei do cancelamento. Se U mais U é igual a U, então eu posso somar menos U dos dois lados. Antes disso eu vou fazer o seguinte: U mais U é igual a U mais zero. Aí eu uso a lei do cancelamento, que é somar U dos dois lados, e concluo que U é igual a zero. Então é isso mesmo, ó. U é igual a zero. Então, a lei do cancelamento me dá essa propriedade. O único cara que satisfaz, na verdade, é essa daqui, ó. U mais V é igual ao próprio U. O único cara que satisfaz isso é o V igual a zero. Tá vendo? O único cara que satisfaz isso é o V igual a zero. Então, zero é único. Zero do espaço vetorial é único. É uma consequência da lei do cancelamento. É uma propriedade que eu tinha esquecido de colocar ali. Eu tenho que colocar essa propriedade lá também. O zero é único. Então, só vai virar P2. E aí joga as outras para frente. Consequência da lei do cancelamento. Então, essa propriedade do produto por zero. Produto por zero dá zero. Isso vale para qualquer vetor que satisfaz isso. Só que o único que satisfaz isso é o zero. Ok. Ok, essa foi a P2, mas nós já fizemos a P4. Vou tentar encerrar essa parte de propriedades. Então, eu vou fazer uma definição agora. E depois a gente prova mais uma propriedade e encerra. Então, a definição é a definição 421. 421. Então, a gente definiu menos U. A gente disse o que é menos U. O que é menos U? É o cara que, quando eu somo com U, dá o elemento neutro. E a gente colocou isso como um axioma. Existe esse cara. A gente não disse quem é. Lá em matrizes, a gente disse quem é. Ó. Esse aqui é A, B, C, D. Então, esse menos isso, a matriz menos, era a matriz menos A, menos B, menos C, menos D. A gente construiu o elemento. Aqui no espaço vetorial, a gente não constrói esse elemento. A gente axiomatiza. A4 diz que para todo U em E, existe menos U. Então, esse sinal de menos,
ele não tem nada a ver com a subtração, mas agora a gente vai definir a subtração. A princípio ele não tem nada a ver, né? Então, U menos V vai ser definido como U somado com o vetor menos V. Menos V existe, eu consigo fazer essa operação. Então, essa é a definição de subtração. Então, para calcular U menos V, eu tenho que fazer um artifício de localizar primeiro quem é o menos V e aí somar com U. Teoricamente, tudo bem, porque o menos V existe, então eu consigo encontrar esse elemento aqui. Embora quando eu digo encontrar um elemento num espaço qualquer, a gente está axiomatizando, dizendo que é possível, né? Está dizendo que é possível encontrar esse elemento no espaço vetorial. Agora, a gente tem uns probleminhas aí de teoria de conjuntos, né? Para se pensar um pouquinho. Mas enfim, só que aí essa propriedade, essa definição, ela me permite fazer mais umas continhas, que é a P7. P7 é distributiva para subtração. Se você definir assim, ela é distributiva. Alfa vezes U menos V tem que dar alfa U menos alfa V. Aqui no texto não tem parênteses. Eu vou colocar um parêntese aqui para não ter confusão, porque a gente já está acostumado com multiplicar primeiro, depois somar ou subtrair. Só que aqui a gente está num mundo novo, né? Então, vou colocar o parênteses para deixar bem claro o que a gente está dizendo. No texto está sem parênteses, eu vou até acabar colocando parênteses depois. Então, a gente quer dizer exatamente isso aqui, ó. Eu vou multiplicar o alfa por U e o alfa por V, e depois vou pegar o resultado e subtrair. Tá bom. E tem também umas propriedades que já foram provadas antes que eu vou utilizar. Menos alfa, essas eu pulei, eu fiz 2 e fiz a 4, aí tem a 5, tem a, acho que 5 e 6 que foram provadas antes, ó. Menos alfa vezes U é a mesma coisa que menos, inclusive não tem colchete lá, acho que agora a versão nova tem, menos alfa vezes U. Então, multiplicar pelo número menos alfa vai dar um vetor que é igual a multiplicar pelo número alfa e colocar o sinal de menos. Quer dizer, é o inverso aditivo do menos alfa U. Menos alfa vezes U é o inverso aditivo de menos alfa vezes U é o inverso aditivo de alfa U. Isso. Ok. Tá bom, então vamos demonstrar isso aqui. Vamos demonstrar essa propriedade. Bom, primeiro a gente começa com a definição de subtração de vetores. Então vai ficar alfa vezes, eu vou reescrever essa expressão U menos V. Então U menos V é o que? É o U somado com menos V. Aí vale a distributiva, porque agora a operação é a operação de soma, de adição. Então vale a distributiva. Então é alfa U mais alfa vezes menos V. Essa propriedade era para o alfa, que vai ser usada nessa propriedade aqui. Alfa mais beta, alfa menos beta vezes U é igual a alfa U menos beta U. Então, essa vai ser usada ali. Aqui a gente vai precisar de uma outra, que é menos U, alfa vezes menos U, também é esse cara aqui, ó. É alfa U. Então a gente vai usar essa. Então quem é alfa vezes menos V? Isso vou repetir o alfa U, e aqui mais esse elemento aqui, menos alfa V.
Então, usando essa propriedade aqui. Isso aqui deve ser P5 e P6, ou troca a ordem. Agora, o que é somar o negativo? É subtrair. Olha, somar o negativo é subtrair. Então, isso aqui vai dar alfa U menos alfa V. Aqui está com parênteses, tá vendo? Eu poderia manter o parênteses desde o começo. Deixa eu ver. Aqui quer dizer exatamente com parêntese. Aqui, parêntese, parêntese. Então, chegamos aí. Então, essa propriedade vale. A propriedade P7. Então, essa daqui é a P8. Essa era a P7. P8. E, finalmente, a última propriedade que eu listei aí, que é a P9. A P9 é o seguinte: um número vezes uma somatória, I de 1 até N, lá está com J, de alfa I, o I, é igual somatória. A gente consegue jogar o beta para dentro da somatória, isso é distribuir, né? Distribuir com mais parcelas. I de 1 até N, de novo. E você consegue jogar ele para dentro da somatória e consegue associar. Inicialmente ele vem para aqui, depois ele entra para a somatória. Então isso é beta alfa I. Você consegue associar com o escalar vezes o I. Então, como é que a gente prova isso? Prova por indução. Tem uma parte que é mais simples. A parte mais difícil aqui, que precisa de indução para demonstrar, é essa parte aqui, ó, é beta vezes alfa I, o I. Isso, para demonstrar isso, eu preciso de indução. Eu vou escrever isso de uma forma mais simples ali em cima depois. Só que aí jogar o alfa, para associar o beta com o alfa aqui, a gente tem uma propriedade M1. M1 diz o seguinte: alfa beta U é igual a alfa beta U. Então você vai trocar, ó, o alfa beta U, que é essa expressão aqui, ó, alfa vezes beta U é igual a alfa beta U, só com outras letras ali. Aqui é beta e alfa. Então essa igualdade aqui que eu vou escrever, essa igualdade aqui já é por causa de M1. Então aqui ela vale essa igualdade por causa de M1. Qual a igualdade? Somatória I de 1 até N de beta alfa I associado vezes o I. Então, essa daqui vale por M1. Essa aqui eu preciso de indução matemática. Mas olha só, se eu simplificar essa escrita aqui, ao invés desse cara aqui eu usar apenas um UI, porque alfa e UI é um vetor. Alfa e UI é um vetor. Então vamos chamar isso aqui de VI. Ó. Vou chamar isso aqui de VI e escrever essa igualdade aqui que nós estamos questionando. Então, o que a gente está questionando é beta vezes somatória I de 1 até N de VI. Eu estou simplificando a expressão alfa e VI, que a princípio a gente só quer jogar o beta para dentro da somatória. Então, alfa e o I, eu estou chamando de VI. Tá vendo? Então, isso é igual a somatória I de 1 até N de beta VI. Isso aqui eu provo por indução. Tá? Essa propriedade eu já coloquei lá no texto, lá na seção de indução.
Indução matemática. Vou voltar aqui. Sistema, matriz, indução matemática. Indução matemática. Ok, eu coloquei tá com um teorema lá, só enunciei, só escrevi a igualdade na verdade, e lá está como alfa. Aqui não é beta, é um alfa, não faz diferença, é um número. Está como o teorema 182. 182. Então está lá escrito. A demonstração é o seguinte. Vou comentar um pouquinho a demonstração para a gente encerrar. Na verdade não a demonstração, mas vou trocar esse cara aqui por alfa, que é como está lá no texto. Alfa e alfa. É o seguinte. Se essa somatória fosse, o n fosse igual a 2, então nós estaríamos com essa igualdade aqui, ó, alfa vezes V1 mais V2, e do lado de cá, então é o alfa vezes uma somatória. Do lado de cá é a somatória do alfa vezes os elementos. Ó. Do lado de cá ficaria alfa vezes V1 mais alfa V2. Isso é a distributiva. Isso é a distributiva. Para 2, para n igual a 2, isso é a distributiva. Ou seja, qual é a propriedade? É ou M2 ou M3. Acho que é M3. Pela ordem que eu coloquei no texto, é M3. Então é a distributiva. Não precisa provar para n igual a 2. Para n igual a 2. Para n igual a 1, isso seria alfa n igual a 2, n igual a 1. Isso seria alfa vezes V1, desse lado, que é alfa vezes a somatória, e do outro lado é multiplicar o alfa pelos elementos, seria natural. Na primeira seria natural. Aqui é a distributiva. Se você tiver com n igual a 3, n igual a 3. Então, alfa vezes V1 mais V2 mais V3 é igual a alfa V1 mais alfa V2 mais alfa V3. Na verdade, essa expressão não está definida, né? O que é? O que é a soma? V1 mais V2 mais V3. Né? Essa expressão nem tá definida. Bom, mas tem uma expressão que está definida, que é... Eu teria que definir o que é uma soma TN. O que é uma soma TN? É pegar a soma até n menos 1 e somar mais 1. Tá? Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma associação. Ó. Vou associar esses dois primeiros. Aí agora eu tenho dois elementos. Ó. Tenho um elemento e tenho o último elemento. Então eu posso multiplicar e aplicar a distributiva. Então vai ficar alfa vezes V1 mais V2 mais alfa vezes V3. Então, só que aqui já vale a propriedade, ó, num passo anterior já vale a propriedade. Então é alfa V1 mais alfa V2 mais alfa V3. Então esse cara aqui é isso, mais alfa V3. Então essa é a ideia. Você vai agrupar os primeiros e o último deixa separado. Aí você aplica a distributiva. Aí você consegue ir passando o nível. Você tem... Funciona para 2, funciona para 3. Quando eu for calcular para 4, aí eu isolo o último, para 3 já vale. Né? Então, funciona para 4 também. E assim sucessivamente. E aí, por indução, você faz o caso geral. Então, você tem a demonstração do caso geral. Ok? Então, isso encerra aí essa discussão e as propriedades que a gente vai aplicar depois, né? Ok?